Bom, o governo Jango é o governo que rola entre o ano de 61 a 64. A ideia aqui é falar dos highlights do governo Jango, tipo as principais coisas do governo Jango, e tentar relacionar o que rolou no governo Jango com coisas que a gente vê acontecer no nosso dia a dia, coisas que a gente tem visto nos últimos anos acontecer no PR no Brasil. Bom, quem foi o João Belchior Marques Goulart? Quem foi o Jango? Primeiro que o apelido Jango ele é muito comum no Rio Grande do Sul para quem é João. O que não faz sentido, mano. O maluco se chama João e alguém fala, ah, já sei, vou chamar de Jango. Por quê, mano? Porque eu achava que chamavam de Jango porque era João Goulart. Pá, faz sentido. Mas não, eu vi de um gaúcho que é normal, um João vire Jango. Sem sentido nenhum. Ele nasce em São Borja, que é a mesma cidade em que nasceu Getúlio Vargas. Ele era rico, cara, não rico, tipo, sei lá, ele tinha um Corolla. Não, tipo, ele era rico, dono de terra, tipo, ele era, como os caras brincam, ele era cafetão de vaca. O que é cafetão de vaca? Ele criava vaca, tirava leite e tal, da vaca, não do boi. Quem tirava leite do boi é a vaca, tem que sempre lembrar disso. E ele estudou Direito, ele era muito boêmio e tal, lá nas noites de Porto Alegre. E ele jogou no Internacional, tipo, o Clube Internacional, ele foi lateral direito do Internacional. E ele teve a carreira dele abreviada por uma doença venérea. Isso não é maravilhoso? A gente teve um presidente que jogou no Internacional, foi lateral direito, e que teve que interromper a sua carreira porque ele teve uma doença venérea que acabou trazendo um problema para a perna dele, ele não conseguia mais correr. Quando ele volta para São Borja, depois dessa aventura do Inter, ter estudado Direito, ele volta para São Borja e ele é um cara que é reconhecido pelas pessoas por falar bem, por ser muito simpático e tal. E falam, aí, cuzão, por que você não vira político? Você é rico, você é relativamente bonito e você fala bem, então pode ser que você vire um bom político e tal. E ele, de fato, entra para a carreira política. Ele foi deputado estadual entre 46 a 50. Ele lutou para defesa de um subsídio para dar de comer aos mais pobres. Tipo, era meio que uma ideia muito no comecinho de um tipo de Bolsa Família lá no Rio Grande do Sul. Tinha as pessoas muito pobres e elas, para não morrer de fome, tinha esse lance de tentar dar uma grana para essa galera poder se alimentar. E ele foi um dos defensores desse projeto. Ele foi tão bem como deputado estadual que ele saiu como deputado federal em 51, na mesma eleição que elegeu o Getúlio Vargas para presidente. Aí, de novo, um parênteses para falar de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, para quem não lembra, foi ditador do Brasil durante 15 fucking anos. Ele fez a Revolução em 30, tipo, tomou o poder em 1930. Ele foi eleito de forma indireta em 34. E em 37 ele falou, foda-se, vou dar um golpe. E aí ele deu um golpe. O Estado Novo ficou de 37 a 45, saiu do governo num golpe brando, vamos dizer assim. Os caras pediram, por favor, Getúlio, você pode voltar para casa agora? Já tá bom. E ele falou, tá bom, eu vou voltar para casa. Mas ele disse em 45, um dia voltarei nos braços do povo. Então não falou, nem fudendo, mano, que o Brasil vai eleger um ditador. Olha as ideias. Caralho, elegeu pra porra. Ele saiu candidato em 51 e foi eleito com 48% dos votos em primeiro turno, arregaçando. E levou com ele vários políticos rio-grandenses, gaúchos, dentre eles o João Goulart, o Jango. Foi eleito como deputado federal e, em pouco tempo, ele acabou se tornando ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Há toda uma treta de como foi esse governo do Getúlio Vargas, lá de 51 a 54, quando ele se mata por conta de uma treta política. Eu não vou entrar nesse mérito da briga de Getúlio Vargas ali, mas um dos principais motivos para a crise política que levou Getúlio Vargas a dar um tiro no peito foi o aumento de 100% do salário mínimo que o Jango acabou encampando. Aí você fala assim, caralho, os caras aumentaram 100% do salário mínimo, os caras eram da hora. Na verdade, o salário mínimo era uma merda, mas muito baixo, não dava para sobreviver. Não que hoje dê, mas assim, naquela época não dava para sobreviver. Então, para que o salário mínimo tivesse algum valor, era preciso dobrar o valor dele, e aí foi o que foi feito. Com isso, ele ficou muito próximo dos sindicatos, e esse aumento de 100% do salário mínimo acabou juntando com outras tretas para levar a crise que levou o Getúlio Vargas a se matar. Quando o Getúlio Vargas se mata, ele deixa de ser ministro, porque, ele era ministro do cara que se matou, então ele tem que sair. E
ele é candidato em 56 a vice-presidente. Aí você fala, como assim? Seguinte, durante muito tempo na história do Brasil, você votava para presidente e votava para vice. Tipo, eles não precisavam ser da mesma chapa. O que dava uns bagulho muito louco, tipo, de ter um presidente de direita e um vice de esquerda, como no caso do João Goulart. E é muito louco também a gente pensar o quanto a gente não fala dos vice-presidentes da história do Brasil. O João Goulart, ele era um vice-presidente. E a gente teve vários vices que assumiram o poder. Ali a gente tem uma foto com 3 vices, o Temer, o Sarney e o Itamar. E os 3 são muito importantes para a história do Brasil, né? O Sarney nem preciso falar, o Sarney ele chegou com Cabral na porra da caravela, a outra está aí há muito tempo, não morre essa porra. Não que eu desejo que ele morra, mas se morrer também, tá lá o rojão guardado. Não tô falando nada. Mas desde o primeiro presidente do Brasil, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, quase esqueci esse arrombado. Marechal Deodoro da Fonseca, que deu o golpe, né, o golpe republicano, e ele assume o poder, mas ele era muito burro. E aí o Floriano Peixoto, que era o vice, dá um golpe e se torna presidente. João Goulart, né, quando o Jânio renuncia. Sarney, quando o Tancredo Neves, eu não consigo nem dizer o que aconteceu com o Tancredo Neves, ficou doente. Então, e depois a gente teve o Itamar Franco, quando o Fernando Collor sofreu o processo de impeachment, mas renunciou. E por último tivemos o Michel Temer no golpeachment, que aí todo mundo fica satisfeito, ou foi golpe, ou foi impeachment? Foi golpeachment. Em 2016, mas esse tipo de absurdo de ter um presidente de esquerda com um presidente de esquerda com um vice de direita foi só naquela época, né? Tipo, porque ultimamente não aconteceu mais. E aí a gente teve o governo do Jânio Quadros, ou o governo Janjan, que era o Jânio Quadros e o João Goulart. O Jânio Quadros ele venceu a eleição com o mote da anticorrupção. Para lembrar, o presidente anterior tinha sido o Juscelino Kubitschek, que é um desses nomes que a gente não consegue escrever sem postar no Google. Duvido, que eu mesmo não sei. E o Juscelino Kubitschek tinha construído Brasília, e obviamente quando no Brasil alguma coisa muito grande é construída, quer dizer que tem propina para um caralho para todo mundo. Então havia acusações de corrupção nessa época, e o Jânio Quadros acaba sendo eleito com o mote de varrer a corrupção. Tinha depois vocês pesquisam, então eu não vou cantar. O single dele. O single, caralho, single é foda, né? Vai, vassourinha. E aí ele tinha essa música, ele acabou ganhando. E é muito louco, porque é um cara de direita com discurso anticorrupção, que ganhou por um partido pequeno e tinha pouco apoio do Congresso. Caralho, parece muito com a coisa que está acontecendo. Bom, o Jânio se declarava também alguém fora do sistema político. Olha, um outsider! Meu Deus, eu achava que isso era novidade. E ele foi um partido de pequeno para médio, né? Não era um partido minúsculo, mas tipo, para que ele tivesse apoio no Congresso, ele precisou do apoio de um partido maior na época, que era a UDN. Ele teve ações conflitantes durante o seu governo. Essa foto do Jânio, ela não é a foto mais famosa dela à toa. Porque você vê, ó, a confusão do pé do desgraçado. Dá um pé pro lado, o pé pro outro, ele vira pro outro. Tipo, nem dá pra fazer isso sem quebrar as costas. Porque realmente ele não sabia para que lado ir. Tipo, tinha esse lance dele ser um cara de direita, mas ao mesmo tempo ele estava procurando fazer acordos com o bloco soviético na época. Ele era anticomunista e deu uma medalha para o Che Guevara. Então, é muito louco. Pode passar pro próximo. O Jânio, então, ele tenta dar um autogolpe. O que acontece? Quando chega em agosto de 61, ele percebe que ele não vai ter apoio do Congresso e tal, porque a UDN para de apoiar ele e tal. Aí ele pensa o seguinte, ele falou, bom, eu vou dar o golpe, vou renunciar, só que o meu vice é um cara que o Congresso odeia e os militares odeiam. Então, os caras vão me chamar de volta. Então ele achava que, bom, eu vou renunciar e o povo vai pedir para eu ficar, e aí eu vou ter mais poder e tal. Aí as ruas pedindo o Jânio de volta, por favor, volta. Absolutamente 0 pessoas pediram a volta e cagaram pro Jânio. Já renunciou, foda-se. Próximo. A gente vai ter o governo Jânio de fato a partir de 61, a partir de agosto de 61. Tem que lembrar que nessa época estava rolando a Guerra Fria
A Guerra Fria lá, que é entre o bloco soviético e o bloco capitalista, Estados Unidos, União Soviética, todo esse negócio aí que eu acho que vocês devem saber e tal. Não sabe. Não sabe? Vamos lá. O ano era 1939. Bom, seguinte, acabou a Segunda Guerra, sobrou duas superpotências no mundo, União Soviética e Estados Unidos. Na União Soviética tinha um sistema econômico, modo de produção, como é que você queira chamar, que era o comunismo. Que na verdade não era comunismo, era socialista e tal. E tinha do outro lado os Estados Unidos. Esses dois países falaram assim, bom, foda-se, o mundo vai ser nosso. E aí a gente divide no meio. E a gente vai ficar brigando aqui o resto da vida para ver quem manda mais no mundo. E aí eles constroem bombas atômicas, toda aquela história, os caras tinham bomba atômica suficiente para destruir o mundo 2 vezes, o que eu acho um desperdício de dinheiro, porque se você já consegue destruir o mundo uma vez, para que você continua fazendo bomba? Não faz sentido. E em 59, a Cuba tinha se alinhado à União Soviética, né? O Fidel Castro tinha dado o golpe e pouco depois ele se alinhou aos soviéticos, que deixou os americanos putaço. Porque Cuba é muito perto dos Estados Unidos. Assim, como é que esses arrombados do lado do soviético? Não pode essa porra. E a partir daí eles falam, ó, seguinte, não vai ter mais esse bagulho de esquerda socialista na América não. Porque o bagulho é nosso aqui. Durante o governo do Jânio Quadros, por conta de grana, não é assim, não é que o Jânio Quadros ele gostava dos soviéticos, dos socialistas, ele não gostava. Mas é porque, pro Brasil, se o Brasil fosse neutro nessa treta, tipo, se ele não ficasse nem tanto do lado dos americanos, nem tanto do lado dos soviéticos, ele poderia vender pros dois lados. Se ele fizesse um acordo com os americanos, ele só podia negociar com os americanos. Se ele fizesse um acordo soviético, só com os soviéticos. Qual que é a ideia do Jânio? E na verdade, vários outros países tentam isso, é ficar neutro na treta e ganhar dinheiro dos dois lados. Que era o que o Jânio queria. O Jânio não era longe do Jânio ser socialista. Mas essa aproximação, isso tudo deixa o governo do Jango ainda mais comprometido com essas pautas. Jango assume ou não assume? Bom, quando o Jânio Quadros renuncia, o Jango estava na China comunista. Isso aí já é mó B.O. Assim, primeiro porque o Jânio Quadros, ele renuncia naquela data justamente porque o vice estava na puta que o pariu, que é o apelido da China. E aí ele estava lá em missão diplomática que o cara tinha dado para ele. Então, o Jango não estava lá na China porque ele falou, foda-se, vou para a China. Não, ele estava lá porque o Jânio fez com que ele estivesse lá naquele momento. E na Constituição não havia nenhuma restrição à posse do Jânio. Tipo, ó, na Constituição está escrito o seguinte, o presidente renunciou, entra o vice. Acabou. Não há nenhum impedimento. O impedimento que havia é porque os militares não queriam que o Jango tomasse posse. Porque o Jango era próximo dos sindicatos, temiam que o Jango se aproximasse do Partido Comunista, do Partido Socialista. O Jango tinha sido, era o herdeiro do Getúlio Vargas, então havia toda essa treta para tentar impedir o Jango de assumir como presidente. E aí há a campanha da legalidade, que é feita por esse cara aqui, Leonel de Moura Brizola, que ele está ali fumando com um trabuco na mão. E ele era governador dentro dessa foto. Quando que nós vai ter outro governador desse aqui? Nunca mais vai ter. E aí o que o Leonel Brizola faz? Ele lidera um movimento cívico-militar para garantir que o Jango assumisse o poder. Tipo, aí não é um bagulho assim, vamos fazer um tuitaço 4 horas da tarde. Vamos fazer uma nota de repúdio. Não, é o seguinte, quem quiser lutar, vem aqui no palácio aqui que eu vou dar arma para todo mundo que quiser lutar nessa porra. Chama a polícia, cerca o palácio, e é o seguinte, vamos dar tiro em quem não deixar nós tomar posse. Então, o que ele faz é uma ação direta mesmo, todo mundo pega em arma e vamos garantir a posse do cara. Lógico que a ideia do Leonel não era tipo, vamos entrar em guerra, mas era mostrar que havia também do lado do Jango também militares, né? Assim como o Marechal Teixeira Lott, que nessas de procurar apoios, um dos apoios é do Marechal Lott, que tem um papel muito importante porque ele era do Rio de Janeiro, e aí ele consegue, além do Rio Grande do Sul, começa outros lugares no país a aderir a esse movimento da campanha da legalidade. E ele faz isso com essa rede da legalidade, que ele faz uma rede de rádio, se comunicando com os vários estados da nação. E aí isso é muito louco, porque ele faz a polícia invadir a Rádio Guaíba e tomar a Rádio Guaíba dos caras, e aí vários estados acontecem isso. E também é importante ressaltar que todos os envolvidos nessa campanha da legalidade, o Marechal Lott e outros militares que ficaram do lado do Jango, acabaram sendo perseguidos durante a ditadura militar. Porque
A ideia, provavelmente, dos militares era já dar o golpe nesse momento. Quando eles percebem que há uma resistência um pouco mais forte do que eles pensavam, eles tiram um time de campo. Então, qual foi a solução? Mesmo com essa rei da legalidade, os militares ainda não queriam deixar o Jango assumir. Então, o Congresso cria uma solução intermediária que é o parlamentarismo. Basicamente é o seguinte: o poder do presidente é quebrado em dois. Um continua com ele e outro fica com o primeiro-ministro, que vai ser eleito pelo Congresso. A ideia era deixar o Jango com pouco poder e pronto. Para poder assumir, então, o Jango aceita, né, essa negociação e toma posse no dia 8 de setembro. Então, quase um mês depois, 3 semanas depois da renúncia, que ele toma posse. A renúncia foi dia 25 de agosto. E ele toma posse no dia 8 de setembro. Bom, o governo parlamentarista foi um desastre. Porque assim, o presidente, tendo o poder que tem, ele já não consegue fazer muita coisa hoje. No sistema presidencialista brasileiro, o presidente tem muitos poderes, mas ele depende do Congresso. Vocês imaginem, então, você tirar metade do poder do presidente e dar para um primeiro-ministro. Então, é como se o Brasil tivesse 2 governos ao mesmo tempo. Então, obviamente, foi uma merda esse período. E aí ele articula um plebiscito para voltar ao presidencialismo. Então, o parlamentarismo no Brasil durou 1 ano e pouquinho, cara, porque logo em 63 foi feito um plebiscito e o povo optou pelo presidencialismo, para dar mais poder ao presidente. Aqui a campanha, né, foi feita. Vamos para, de fato, a presidência do João Goulart, que até então ele ficou 1 ano e pouco como presidente e tem o primeiro-ministro, mas aí quando ele se torna presidente mesmo é em 63, e ele tenta lançar, né, as reformas de base. Reformas de base é um negócio que você vai sempre ouvir falar quando falar de Jango e tal, porque eram essas 4 reformas que ele queria fazer, que era a reforma agrária, a reforma educacional, a reforma eleitoral e a reforma urbana. Basicamente é o seguinte: reforma agrária, todo mundo sabe o que é, né? Pegar as terras, quem tem muita terra, dividir essa terra com quem não tem. A reforma educacional era para valorizar o salário dos professores. Você vê, 63. Estão esperando essa porra até agora. Além de valorizar o salário dos professores, né, aumentar a quantidade de escolas, diminuir a quantidade de alunos por sala. Sabe o que os professores pedem na greve? Então, era isso aqui. Desde 63 está nessa. Reforma eleitoral também era muito importante, porque no Brasil, nessa época, analfabetos não podiam votar, e também membros do exército de baixa patente, tipo, de sargento para baixo não podiam votar. E os sargentos, eles tinham essa vontade de querer participar politicamente. Além da reforma urbana, que era uma ideia também de fazer nas cidades o mesmo que eles faziam no campo, né, que era distribuir casa para as pessoas, diminuir aluguel, ter aluguel social e tal, várias coisas para tentar democratizar o acesso à terra no Brasil. Essa é a capa dos jornais, né? Derrubar Jango antes da reforma. Tipo, os caras não queriam de jeito nenhum que isso passasse. E aí a gente tem que fazer um parênteses, que é o seguinte: países comunistas que fizeram a reforma agrária: Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Japão e Israel. Como vocês perceberam aqui, nenhum desses países aqui é comunista. Porque a reforma agrária, ela não é uma reforma comunista. A reforma agrária é uma reforma capitalista. Você pega a terra que está concentrada num pouco de gente, distribui para várias pessoas, porque aí várias pessoas vão ter grana para gastar, para consumir. Então a reforma agrária, ela é necessária, né, para que um país se torne de primeiro mundo. Todos esses países aqui são países de primeiro mundo. Por que o Brasil não é de primeiro mundo? Prenúncios do fim. A gente já está chegando no final do governo Jango. Bom, em 63, né, foi esse ano em que já dava para perceber que estava chegando ao final a aventura do Jango. Primeiro por causa da revolta dos sargentos de 12 de setembro de 63. Então, os sargentos que queriam participar politicamente organizam uma revolta porque eles recebem salários menores e tal. Não sei se vocês viram na reforma da Previdência que a galera de baixa patente do Exército não vai ter o mesmo direito do pessoal de alta patente. Tipo, que um monte de sargento e de mulheres sargentos chorando lá, porque o Bolsonaro nos traiu, não sei o que e tal. Então, é a mesma treta dessa época. Enquanto os coronéis, generais, marechais, eu não sei outras patentes, todo manjo, ganhavam altos salários e pá, a galera que cortava grama e pintava árvore ganhava salários muito baixos.
e além de ter, né, um tipo de trampo muito ruim. Então eles fazem essa revolta para exigir não só participação política, mas também por melhores salários. E quando a gente fala revolta, isso eu acho um negócio sensacional na história do Brasil. Porque acontece um negócio absurdo na história do Brasil que a gente não fala. Nessa revolta do sargento, os caras invadiram Brasília. Os caras tomaram o STF, invadiram o Congresso. Isso daqui é a imagem dos caras trocando tiro na Praça dos Três Poderes. Você já ouviu falar disso? Tipo, o nego trocou tiro nas Praças dos Três Poderes? Não ouviu falar. Então, acontece um negócio na história do Brasil. No Brasil acontece tanta coisa absurda que a gente fica pensando, tem que escolher qual coisa absurda você vai falar. E às vezes a gente esquece de falar desses negócios muito loucos que acontecia. O Jango, ele adota uma posição neutra. Quer dizer, os militares esperavam, bom, o presidente vai falar que o sargento tem tudo que ser preso e o caramba. E o Jango, ele entende que os sargentos estavam mais próximos dele do que os generais. Então ele fica de boinha. Então, ó, aí ele já vai acumulando, né, essa bola de neve de bosta que vai culminar no golpe. E temos a greve dos 700 mil em São Paulo, também em 63, no dia 12 de setembro. Qual que era a exigência da galera? Essa greve começou em Santos e foi se espalhando para o Brasil até chegar o momento que ficaram 5 dias, praticamente o país parado. Eles queriam o reconhecimento da CNTI, que era uma central, né, dos trabalhadores, como a central única para fazer negociação de salário, e o dissídio unificado. O que é isso? É o seguinte: se os metalúrgicos conseguiam 10% de aumento salarial, todas as categorias iam conseguir 10% de aumento salarial também. Não ia precisar, tipo, ter uma greve de metalúrgico, uma greve de metroviário, uma greve de professor, uma greve... Tipo, ó, uma categoria conseguiu X%, todas conseguem. A ideia era o seguinte: tinha sindicatos, como o do metalúrgico, que eram muito fortes, mas tinha sindicatos que eram muito fracos, que não conseguiam negociar com o patrão. Então a ideia era unificar o dissídio para que isso resolvesse a vida de todo mundo assim, de uma vez só. Eles não conseguiram isso, mas eles conseguiram aumento de 80% na hora. E o que o Jango faz? O Jango se coloca do lado dos grevistas. O Jango negocia para dar esses 80% de aumento, e ele também negocia mais 25% de aumento ao longo dos próximos meses, o que deixa os trabalhadores muito felizes, mas os patrões muito tristinhos, coitados. Uma coisa que deixa o presidente da Fiesp muito puto é que, quando o Jango vai negociar, ele primeiro recebe o representante dos sindicatos e depois o presidente da Fiesp. E a partir daí, lembra, revolta dos sargentos, o comando militar ficou puto com ele. Greve dos 700 mil, o empresariado ficou puto com ele. Então, ele passa a não ter mais apoio dos militares, não tem mais apoio do empresariado. O PDS, que era um partido que apoiava ele no Congresso, deixa de apoiá-lo, então ele chama o povo, que a única coisa que acaba sobrando para ele é tentar mobilizar a população para que ele consiga fazer essas reformas. Até agora, a única coisa que ele queria era isso, que era só fazer a reforma agrária. A reforma educacional, a reforma eleitoral e a reforma urbana. Só deixa eu fazer isso que vai ficar suave. Mas nem isso queriam. Então ele começa a fazer comícios pelo país. E, tipo, ele sai pelo país e para em lugares, carro de som, falando sobre essas reformas, da necessidade do povo de apoiar essas reformas. Essa aqui é uma declaração dele no Arsenal da Marinha, né, também no comício que ele faz no Arsenal da Marinha, né, que o comício não ameaça o povo, a fome sim, porque diziam que esses comícios dele iam inflamar a população, que poderia acontecer algum tipo de revolta. E ele falava, o problema não é o comício, o problema é o pessoal ter fome, e é isso que ele queria resolver. E aqui, eu peguei essa aqui é a imagem do comício mais famoso dele, que é o Comício Central do Brasil, e olha só o que o povo estava pedindo. Jango, os trabalhadores querem armas para defender seu governo. Isso acabava fazendo com que os militares, os empresariados, falassem assim, os caras querem pegar em arma mesmo nessa porra. E aí tem o grande comício na Central do Brasil para 150 mil pessoas, no dia 13 de março de 64. Nesse comício, o Jango, acho que ele se empolga, porque aquela galera toda tal, e ele começa, agora... Aí ele fala, não vou mais conciliar com porra de PDS nenhum... vou fazer as reformas de base sim, vou mudar a Constituição para os analfabetos e o sargento poder votar, tudo coisa que ele não podia fazer na real, tipo, ele não tinha esse poder para fazer, mas que ele estava empolgado naquele momento,
foda-se, vou falar. E ele também, nesse comício, ele assina um decreto nacionalizando refinarias privadas, além de desapropriar todas as terras às margens de rodovia e de ferrovias. O que deixa muita gente puta. Quem era dono de refinaria e quem era dono de grandes terras. Em resposta a esse comício, é organizado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é o pior nome de marcha do mundo, porque você não consegue respirar enquanto tá falando essa merda. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Caralho, já tô cansado já. Se você pegar e tirar de contexto, ó, queremos governo cristão. Caralho, mano, isso aqui é 2016. Verde e amarelo, sem força e sem martelo. Isso é muito 2016. Isso aqui aconteceu esses dias, parece. Colocam 1 milhão de pessoas na rua em São Paulo. Não, não 1 milhão, é 500 mil pessoas na rua em São Paulo. E qual que é a importância? Por que se fala tanto dessa marcha? Por que ela é importante? Porque até então parecia que só os militares e o empresariado eram contra o Jango, que, tipo, que a população estava suave. Só que aí juntou um monte de maluquinho de classe média, tal, galerinha com dinheiro, meteu 500 mil desses caras na rua e falou, olha só, o povo não quer o Jango também. E aí a gente vai ter a contagem regressiva. No dia seguinte, a marcha, o Humberto Castelo Branco, que depois, né, foi presidente militar, ele faz uma carta, né, escreve uma carta para o comando militar falando sobre os perigos do comunismo. O comunismo não é um problema. Ah, meu Deus. Basicamente era isso a carta. No dia 28 de março, a revolta dos marinheiros, pelo mesmo motivo dos sargentos lá. Melhor salário, melhores condições de trabalho, etc, etc. Nesse caso aqui, o Jango não só se torna neutro, não quer fazer nada, como ele se nega a punir os caras. Só, eu não vou punir ninguém não, os caras tá certo. No dia 30 de março, 2 dias depois da revolta dos marinheiros, o Jango vai numa festa da associação dos sargentos da PM e faz um discurso falando, ó, tem forças querendo me derrubar, eu vou precisar do apoio de vocês e tal. Então tá se construindo aí o golpe. E aí no dia 31 de março, a besta quadrada do Olímpio Mourão Filho, ele pega o exército, né, que ele comandava, e sai de fora e vai na direção do Rio de Janeiro. Tipo, o que os militares queriam? Os militares queriam dar um golpe, beleza. Mas eles tinham combinado esse rolê. Tipo, ó, todo mundo tá dentro. Na hora que eles estavam tipo, e aí, vai todo mundo? O Olímpio Mourão falou assim, vou. E foi. Antes de todo mundo. Então, o golpe ele acaba sendo feito pelo Olímpio Mourão, mas na cagada, porque ele pega o exército dele e fala, vamos lá, vamos no Rio de Janeiro. Aí vai de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, e isso vai acontecendo várias movimentações de os generais se ligando, e aí, você tá no golpe, você não tá e tal. No dia 1º de abril, o Jango voa para Porto Alegre, se reúne com a galera dele lá, o Leonel Brizola e tudo. E aí, quando ele fica sabendo que o segundo exército aderiu, o quarto exército aderiu, o primeiro exército aderiu e tal, ele tem uma crise de choro, limpa as lágrimas. O Leonel, muito louco, já fala, nós vamos desbagaçar o exército de novo. Ele fala, não vamos enfrentar ninguém não. Vai ter uma guerra civil, eu não quero ser responsável por isso. E ele prefere não oferecer resistência. No dia 2 de abril, ele ainda estava no Brasil, mas mesmo assim, o Congresso Nacional, na figura do Auro de Moura, declara vaga à presidência da República. O que quer dizer isso? É o seguinte, se o presidente do Brasil sai do Brasil sem avisar ninguém, o presidente do Congresso pode declarar vaga à presidência da República e aí assume outro cara. Porém, como a gente sabe, o Jango ainda estava no Brasil, então isso foi um golpe. Era um golpe de Estado dentro do Congresso e o Ranieri Mazzilli assumiu como presidente e depois entregou o poder aos militares. Isso tudo aconteceu no dia 2 de abril. Bom, aqui um resumo dos fatores, né, para a queda do Jango. Primeiro, a desestabilização política desde a renúncia de Jânio, né, desculpa. O que acontece? Desde que o Jânio falou, não quero mais ser presidente e tal, lá em agosto de 61, ficou bagunçado a política no Brasil. A UDN, o PDS, o PTB, todas essas forças ficaram confusas de quem apoiar. Porque não era para o Jango ser presidente, era para o Jânio ser. Quando o Jânio renuncia, as forças que estavam para o Jânio ficam ali boba, sem saber quem apoiar. Toda a imprensa era contra o Jango, toda a imprensa. Então isso era um fator de desestabilização para ele também.
porque ele fazia alguma coisa boa, estava no jornal que ele estava fazendo bosta. A revolta dos marinheiros e depois as estatizações do Rio Grande do Sul, a revolta dos marinheiros já falou, os marinheiros, né, fizeram uma revolta para que eles recebessem melhores salários, etc. E no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, ele estava metendo louco lá, ele estatizou uma empresa americana. Você não faz um bagulho desse. Você não fala assim, então, Estados Unidos, essa empresa que é sua aqui não é mais sua não, otário, perdeu. Você não faz isso com os americanos. Os americanos ficaram putos a partir daí com o Leonel, que era cunhado do presidente. Então isso é um fator de estabilização muito grande. Os sargentos do exército, eles eram alinhados à esquerda. Eles não eram esquerdistas, mas estavam mais próximos da esquerda por causa dos sindicatos, que ajudavam eles nas questões de exigir melhores salários, etc. E isso causava um mal-estar no exército. Havia uma preocupação dos militares de que houvesse sublevações, que a hierarquia militar não fosse respeitada. Também esse era um fator estabilizador. A reação da direita, ações do Jango, né, principalmente as reformas de base, mesmo a direita, vamos dizer assim, limpinha, como o PDS, que era o partido de Juscelino, eles não apoiaram o Jango. E aí, quando eles deixam de apoiar o Jango tem só um partido no Congresso, que é o PTB, que embora fosse grande, não conseguia, né, aprovar as coisas sozinho. E aí, por conta disso tudo, ele radicaliza o discurso lá no comício da Central do Brasil. Tipo, quando ele percebe, aquele bagulho, vou morrer atirando, tá ligado? Foda-se, perdi o apoio do Congresso, os militares putos comigo, os empresários são putos comigo, então ele radicaliza o discurso lá na Central do Brasil. E os golpistas, eles usam a religião para fazer o golpe também. Era comum nessa época ter missa pela democracia. Os caras faziam uma missa, vamos fazer uma missa aqui para a democracia continuar. Vamos fazer uma missa aqui contra o comunismo. Isso fez com que a ala mais conservadora dos católicos também aderissem ao golpe. E, obviamente, o envolvimento dos americanos, né? Não dá para ter um golpe de Estado em qualquer lugar das Américas sem os americanos estarem envolvidos de alguma forma. Então, os americanos financiaram políticos como o Carlos Lacerda, além de ter, né, a CIA, né, ter participado ali junto com, na época, o embaixador no Brasil, o Goldwyn e tal, que também participou do golpe. O golpe no Brasil só foi dado quando o Lyndon Johnson, o presidente, depois que o lindíssimo John Kennedy tomou um tiro na cabeça, quando o Lyndon Johnson falou, não, pode dar essa porra aí, eu garanto. E o golpe só foi dado mesmo quando os americanos garantiram que ia dar tudo certo. Bom, tem perguntas que vocês provavelmente podem ver na internet e tal, tipo, sobre o Jango. A principal delas, né, que eu costumo ver, é que o Jango era comunista. O Jango era um dono de terras, mas ele, tipo, não era um dono de terras, tipo, sei lá, ele tinha um terreno. Não, tipo, ele era um dono de terras, tipo, o cara tinha uma cidade. Tipo, ele tinha muitas terras, ele era rico pra caralho. Ele não tinha nenhum apreço pelo comunismo. Ele era varguista, ele era getulista, tipo, ele queria o desenvolvimento capitalista do Brasil. Por isso que ele queria fazer essas reformas. Por isso que ele investia, né, na indústria nacional e etc. Se ele fosse comunista, ele teria dado golpe, por exemplo, ele teria estatizado todas as empresas, enfim, ele faria milhares de outras coisas que ele não fez. Então, assim, não. O Jango não era comunista. O Brasil estava alinhado com o bloco socialista, né? Tipo, com o governo do Jango, o Brasil estava mais perto dos socialistas? Não. O João Goulart, ele foi pedir dinheiro emprestado para os americanos quando ele assume a presidência. Ele vai lá, bater na porta do Kennedy e fala assim, eu preciso de uma grana aí, irmão. Isso é ser alinhado com os soviéticos? Não, isso é ser alinhado com os capitalistas. Ele queria a grana dos americanos. Então, não, o Brasil não estava alinhado com os socialistas. Aí tem a acusação de que, beleza, talvez o Jango não fosse comunista, mas o Brizola era comunista. Então, aí ele tá muito louco, porque o Brizola, ele só morreu 60 anos depois disso, diferente do Jango, que morreu em 76. O Brizola foi depois governador do Rio de Janeiro, foi um político muito famoso na década de 80 e 90, e o Brizola nunca fez parte de partido comunista nenhum. Quando ele saiu do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, ele fundou o seu próprio partido, que é o partido atualmente do Ciro Gomes, foi fundado pelo Brizola. Se o Ciro Gomes não é comunista, porque ele não é, o Brizola muito menos. Eles eram políticos à esquerda, claro, mas eram políticos que não queriam a revolução socialista, nem nada disso. Eles queriam um desenvolvimento capitalista para toda a população. E outra coisa que vocês vão sempre ver é que havia o perigo de golpe comunista no Brasil.
Tem muita gente que chama o golpe de 64 ou de revolução ou de contra-revolução, o que é um absurdo, qualquer uma das duas. Primeiro, revolução é o seguinte: revolução é quando você muda toda a estrutura de poder de um país. Então, assim, quando rola uma revolução, é quando você tira o presidente? Não, você só está tirando um bagulho. Rola a revolução quando você muda a característica de poder daquilo. Então, para que os militares tivessem, de fato, feito uma revolução, eles teriam que ter mudado o Congresso, o STF, a Constituição e tudo. E em 64 eles não fazem nada disso. Eles vão lá, tiram o presidente, colocam o Castelo Branco no lugar e fica tudo normal. Isso a gente configura como golpe. Porque golpe é quando um grupo que já é do poder retira o outro do poder. Então, tipo, é o mesmo grupo que está no poder, mas eles disputam esse poder. Contra-revolução também não dá pra ser. É igual você fazer um contra-ataque sem ter tido um ataque no futebol, tá ligado? É impossível, eu não consigo nem conceber isso. Então, para ter tido uma contra-revolução, tinha que ter tido uma revolução. Não teve. Havia perigo comunista no Brasil? Se houvesse, de fato, um perigo comunista no Brasil, quando os militares deram um golpe, não era para ter tido um golpe comunista contra os militares? Não era para ter tido uma guerra civil? Tipo, se os comunistas estavam ali prontos para dar o golpe? Era. Mas não rolou por quê? Porque os comunistas não estavam prontos para dar o golpe. Os comunistas não só não estavam preparados para dar um golpe, como eles não faziam a porra ideia do que estava acontecendo no Brasil. Eles estavam achando que o Jango ia terminar o mandato. Vocês veem como os comunistas estavam totalmente fora da realidade. Então, a essas perguntas, né? Jango é comunista? Não. O Brasil estava alinhado com o bloco socialista? Não. Brizola é comunista? Não. Havia perigo de golpe comunista? Também não. Bom, Primeiro. Ó, você falou sobre a greve dos 70 mil. 700 mil. Ou 700, desculpa. Ao final da greve, foi, assim, não ficou muito claro, pelo menos eu não entendi, se conquistaram as reivindicações, além do 100% lá do salário. Eles conseguiram só a parte salarial mesmo. Isso, eles conseguiram 80% de aumentos e depois mais 25% ao longo dos meses. É porque, nesse caso, era só isso que o governo do Jango conseguia fazer. Porque a outra parte dependia do acordo com os empresários que não quiseram fazer o acordo. Então, explica um pouco sobre a Guerra Fria. Explica. O que você quer? Eu quero entender como é que se deu. Por que chama-se Guerra Fria? É porque foi no inverno. Sério? Não! Primeira vez que eu consigo fazer essa piada. Normalmente os alunos falam, que foi no inverno. Caralho, eu tô há 20 anos ouvindo essa porra. Bom, chama a Guerra Fria pelo seguinte: tanto a União Soviética como os Estados Unidos não podiam se enfrentar um no outro. Por quê? Eles eram fortes pra caralho. Então, se em algum momento americanos e soviéticos falassem, não, vamos tretar, bomba atômica voando pra todo lado. Então, eles não podiam ter uma guerra diretamente entre os dois. Então, a gente chama de Guerra Fria porque ela foi fria nesse sentido, não houve um confronto direto. Houve guerras por procuração, que a gente chama. Que é, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que tem um monte de filme e tal. É uma guerra por procuração. Os americanos combatiam os vietnamitas, que eram apoiados pelos soviéticos. Uma das guerras do Afeganistão, né? O Afeganistão tem milhares de guerras. Mas uma das guerras do Afeganistão, em 78, se não me engano, também, se eu falei o ano errado, vocês não sabem, então. Mas eu acho que é 78 mesmo, os soviéticos tentaram invadir, de fato invadiram o Afeganistão, e os americanos ajudaram os talibãs com armas, né? E também uma guerra por procuração. E aí isso é interessante porque um dos caras que lutou contra os soviéticos e recebeu arma e treinamento dos americanos foi um cara famoso chamado Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era parceiro dos americanos nesse momento, mas depois... Por isso aconteceu, né? 11 de setembro, etc, etc. Essa história, pelo menos os que eu estudei, pouco se fala dele, né? E eu acho que seria bacana saber um pouco mais. Eu sempre lembro disso quando eu vou falar sobre escola, que é o seguinte. Quando você está no 3º ano ou no 9º ano, é quando você aprende essas coisas. Só que aí a matéria começa em Revolução Industrial, mais ou menos, 1830. E ela tem que terminar na Dilma, entende? Olha o tanto de coisa que aconteceu durante esse período. Então, não dá, simplesmente não dá para falar tudo.
Então você vai falando o que você acaba considerando mais importante. E aí acaba várias histórias sendo silenciadas, né, assim, nesse percurso. Mais alguma questão? Pode falar. Não, mas vamos lá. Maravilhoso. Guerra dos Canudos. Não é uma guerra no McDonald's. Tem essa também, essa piada também. Guerra dos lanchonetes. Vontade de morrer quando alguém faz isso. Bom, a Guerra dos Canudos é o seguinte. Havia esse... Como é que chama lá? Arraial de Canudos. E esse cara, o conselheiro, Antônio Conselheiro, que ele era um... Como é que eu vou falar? Ele era um beato, ele era um religioso que andava, né, pelo interior ali do sertão pregando. Isso era muito comum naquela época, tinha vários desses que faziam isso, né, pregavam, eram... Como é que chama quando o cara é? Isso, era messiânico, mas tinha um bagulho de apocalipse, todo rolê e tal. E ele era monarquista, e naquele momento, né, tinha acabado de rolar o golpe da República. Eles acabam fundando uma arraial, que é tipo uma cidadezinha, em que as pessoas pobres podiam ir lá, e aí eles trabalhavam na terra, dividiam o fruto da terra entre eles, era uma coisa bem de comunidade e tal. E por que houve a Guerra de Canudos? Porque os grandes proprietários que estavam em volta, eles dependiam que as pessoas passassem fome para eles poderem pagar um salário de merda para os caras para trabalharem para eles. Quando essa galera que passava fome começa a ter uma opção, tipo, não, pô, eu vou trabalhar para esse arrombado, eu vou lá pro Arraiado de Canudos lá, aí lá eu consigo comer sem ter que passar por essa humilhação. E aí os outros proprietários falam assim, como é que é a fita aí? Os pobres estão se alimentando? Isso não pode. E aí, com a desculpa de que o Antônio Conselheiro era monarquista, porque ele era de fato monarquista, porque havia essa questão do Antônio Conselheiro de ser muito católico e tal, e pessoas muito católicas têm esse lance de que a monarquia é o melhor tipo de governo, porque o poder do rei foi dado por Deus, então o imperador era ungido por Deus para administrar o Brasil. Então, por conta dessa desculpa aí do rolê monarquista, os caras invadem Canudos e acabam, né, com a cidade de Canudos, assim, acabam, né, morrem, sobra pessoas, vamos olhar assim, né. Eu sei que... Eram 25 mil pessoas, que era quase o total. Que era, praticamente 25 pessoas foram assassinadas porque elas acharam um lugar onde elas podiam se alimentar sem precisar se humilhar. Teve um tempo que eles duraram, Não tem. tipo assim, porque vai ter 25 mil pessoas, né? Pra época era uma cidade grande. Eu me mato. Pra época era uma cidade grande. Teve 3 grandes investidas e na última... Mas quanto tempo durou, você lembra? Como assim, o tempo Da da cidade? Do início da cidade até a... Três. do início não sei se é. Não é muito tempo, acho que é 3, 4 anos. Não dá pra olhar na internet com facilidade, mas é por volta disso. Mas é porque era um grande sucesso, né? Você imaginar todo mundo que morava ali na região ter essa possibilidade, passando fome. Acaba, né, sendo um grande sucesso. Mais alguma questão sobre qualquer coisa? Quer perguntar aí? Perguntar de moto, de viagem? Você falou das reformas. Alguém vai falar? Alguém ia perguntar? Não vai falar. Você falou das reformas. Sim. Educacional, eleitoral, urbana e agrária. Ele não conseguiu fazer Nenhuma delas. E a reforma agrária, eu não sei se eu perdi alguma coisa na história, mas ela também não aconteceu. Não. Nenhuma dessas reformas aconteceram. Não. O que a gente tem ao longo da história do Brasil é esse negócio mais ou menos, tá ligado? Tipo, não dá pra fazer, a gente faz mais ou menos assim. Talvez vocês não lembram, mas... sim, então, só lembrando, reforma da Previdência, por exemplo. Acho que no meu tempo de vida, eu acho que já aconteceram 4. Mas por que aconteceram 4? Porque normalmente os caras não fazem ela direito. Né? Tipo, faz, aí não deu muito certo, faz de novo. Então, provavelmente, no tempo de vida de vocês vão ver outras reformas da Previdência, e eu posso garantir, cada vez piores, né? Porque foi o que aconteceu no meu tempo de vida. Então,
Nenhuma dessas reformas aconteceu. E é muito interessante a gente falar desse período, porque se tem um momento na história do Brasil em que a gente perdeu o bonde, assim, tipo, que a gente poderia ter se tornado uma grande nação e não fomos, foi nesse período aqui. Não só pelo Jango, tipo, o Jango poderia ter terminado o mandato dele, e aí ele ia passar por uma eleição, poderia ganhar ou perder, poderia ser o Lacerda que ganhou, poderia ser o Juscelino de novo, poderia ser qualquer político. A questão é que a gente perdeu ali, né, em 64, a possibilidade de discutir o Brasil. Porque quando os militares assumem o poder, acabou, mano, não tem outro projeto. Não é tipo como agora, que mais ou menos a gente pode escolher entre um Haddad e um Bolsonaro, e aí daqui 4 anos entre um Bolsonaro e um Dória, ou entre, sei lá, o Dória, o Bolsonaro e o Huck, ou qualquer um. A gente passou 20 e tantos anos sem poder escolher outra forma, tipo, outra possibilidade, outro projeto de governo. E a gente ficou na merda, né? Os militares entregaram o Brasil, em 85, com a inflação batendo mais de 100% ao ano. Não dá pra gente, assim, eu acho difícil vocês compreenderem o que é esse nível de inflação. Tipo, eu lembro de comprar pão de manhã, porque à tarde seria outro valor. Vocês têm noção, mano, de qual que é essa fita? Assim, ó, seu salário chegou e você tem que gastar ele inteiro. Por quê? Porque se você deixar amanhã R$1, ele já não vale R$1. Ele vai valer menos, porque o preço subiu de um dia para o outro. Então, é esse país que os militares entregaram pra gente em 85. Tipo, não foi a maravilha, ou um país abençoado, etc. Não, cara, foi um país com desemprego, com inflação, com corrupção, com tudo que a gente tem hoje. Então, o pior, né, do golpe de 1º de abril é o fato de que a gente não teve escolha entre, pô, não tá dando certo esse governo, vamos tentar outro. Foda-se, não tá dando certo, vai continuar. Porque os caras têm o poder e não vão deixar a gente, né, participar. Recentemente a gente viu uma declaração, né, do Eduardo Bolsonaro lá. Piroquinha. Né, sobre o AI-5, né? E aí você falou do governo Jango, que sofreu o golpe, e eu acho que foi 1 ano, 2 anos depois? Não, foi 4 anos depois. 4 anos depois que instituiu o AI-5. Explica um pouco para a molecada, para eles entenderem. Então, é o seguinte, quando a gente vai falar sobre ditadura, tipo, a galera pensa que é o seguinte, ó, amanhã é ditadura, fudeu, todo mundo tá fudido, todo mundo tá preso, e não é assim que acontece. A ditadura, ela acontece aos poucos. Então, retomando aqui, vai, em 61, quando esse lindo homem deveria assumir como presidente, os caras deram um golpe, que tiraram o poder dele, né, fizeram um golpe para o país virar parlamentarista. Isso não podia ter feito. Tipo, isso não estava na Constituição, nada a ver. Aí eles deram isso e todo mundo ficou de boa. Não, beleza, deixaram ele assumir, ele está com menos poder, mas pelo menos ele assumiu. Então ali já foi um passo. Em 64, né, depois de 3 anos de um governo que lutava contra todo mundo em volta dele, etc., em 64 os militares dão um golpe, de 1º de abril. Os militares dão golpe com apoio da imprensa, com apoio dos empresários, com apoio da parte da população, e todo mundo acha que é o seguinte, pô, os militares deram golpe, ó, mas derrubaram só o presidente. O Congresso ficou, não fechou jornal, e aí veio o Castelo, e aí foi aos pouquinhos. Se você voltar no tempo, lá em 1966, em 14 de abril de 66, e falar assim para um maluco na rua, ô, você tá vivendo a ditadura? Eu, não, mano, tá suave. Eu voltei para prefeito, pá, jornal aí e tal. Porque a ditadura ela foi sendo feita no Brasil aos poucos. E aí tem o AI-1, AI-2, são vários, né, atos institucionais que vão começar a caçar opositores. Então, quem era contra os ditadores perde o mandato, só que a galera que era a favor continua com o mandato. E aí vai aos pouquinhos e aí vem o AI-5. Cara, o AI-5 é quando os militares põem o pinto pra fora e esfregam na cara do país, assim. É isso aqui mesmo, seus arrombados. Porque é quando eles fecham o Congresso, caçam todos os mandatos, fazem a censura e fazem tudo de uma vez com o AI-5. Só que você fala assim, caralho, então foi foda. Não, porque eles construíram o AI-5 aos pouquinhos. Sabe aquele lance só a cabecinha? Então, o bagulho não tem ombro, meu irmão. O bagulho passou.
Aí vai, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 14 centímetros. Então, quando um arrombado, como o Eduardo Bolsonaro, né, tipo, tem a pachorra de falar, se a esquerda for pra rua, a gente fará um novo assim, primeiro, que é um cuzão. Vamos daí. Anda com pistola na cintura porque não se garante na mão. Já começa daí. É isso, covardão. Segundo, o que ele está fazendo, o que ele está falando, é a mesma coisa que ele está dizendo lá atrás. É assim, é aos poucos. Porque no dia que rolou o impeachment da Dilma e o Bolsonaro homenageou o Ustra, que era um... Mano, o cara não é um herói de guerra, tá ligado? Não é um Daniel Silveira, que é um herói de guerra. Não, tipo, o cara é um maluco que o trampo dele era torturar pessoas, mano. Era isso que ele fazia, estuprar uma mulher e torturar pessoas. É isso. Aí o maluco vai lá em homenagem ao Ustra. A partir do momento que não teve um maluco para dar um soco na boca, daquele mano, naquele momento, tipo, a partir dali, velho, é ladeira abaixo, entendeu? Porque aí, o que mais você pode falar? Se num dia você homenageia um torturador e ninguém fala nada. Então, daqui a pouco ele tá falando os absurdos que ele fala. E aí não é um bagulho assim, anti-Bolsonaro. Não, mano, é uma questão assim, caralho, velho, é o presidente, tá ligado? Então, quando eu ia ver o presidente falando assim, ganhei, porra, Johnny Bravo, caralho. Não, você é o presidente, mano, você não tá no estádio não, cuzão. Pô, se recolhe, né? Tipo, por quê? Porque lá atrás ele falou um monte de coisa que ele falou e ninguém fez nada. Porque é aos poucos, velho. Então, aí a gente pega até a questão da violência policial nos bairros. Porque a polícia sempre foi repressiva, violenta bairros, a gente sabe. Mas depois da eleição, né, do presidente, do Bolsonaro, os policiais, alguns estão generalizando, eles passaram a ser mais turbulentos ainda. Porque eles tiveram uma aval, cara. Olha, esses tempos eu estava em casa e o meu filho estava lá com os colegas dele fumando narguilé na garagem. A polícia parou lá, deu um tapa na cara dos moleques. Dentro da garagem? Dentro de casa, cara. Então assim, quando eu ouvi a gritaria, quando eu desci pra ver o que estava acontecendo, aí veio o cara, o sargento, sei lá, falou, não, ele tá alterado, desculpa. Eu falei, meu... Tá alterado? Mas aí... O cara... Quase que eu espirrei aqui. E aí quando eu falei que eu ia na corregedoria, eles me ameaçaram, falaram, vai lá, você mora aqui, né, você é professora, trabalha ali no Marco Antônio. Então assim, olha que loucura que a gente tá vivendo isso aí, os moleques, pouca coisas que eles passam que, meu, humilhações terríveis. Também teve casos desse ano teve muito caso de menina tomando impacto de homem, entendeu? Disputando sozinha. Porque uma coisa é você faz uma banda, tá uns homens e chegam em quadra. Não, tudo bem, como sempre acontecia antes, a menina vai para um lado, a menina vai para o outro, a menina não é revistada, entendeu? Fica ali, mas tipo, eles estão chegando no ápice de revistar as meninas, entendeu? Tipo, o que é degradante, entendeu? E é humilhante pra mulher também. Mano, você não quer ser tocada por um homem que você não conhece, entendeu? E os caras tocando na verdade mesmo. Os caras apertam peito, os caras apertam bunda, os caras... Só falta botar o dedo lá dentro, entendeu? Mas é engraçado, mas, mano, é degradante, entendeu? É humilhante, mano. Você ser uma mulher e você tem que passar por isso, tá ligado? E, o discurso, na verdade, vai inflamando, os caras estão se achando super bem. Isso é muito louco, porque quando rola o AI-5, tem uma reunião não vou lembrar, tipo um comando militar, tem uma reunião. E aí os caras estão discutindo, essa reunião tem gravada, tipo, você pode acessar a reunião do AI-5. E aí os caras estão falando, tipo, ele fala, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai. E aí tem um momento que o cara fala assim, não, ó, é ditadura a partir de agora. E aí tem uma declaração, o problema é o guarda da esquina. Quando rola a ditadura. Ele fala assim, não, meu medo não é o Costa e Silva, o Médici, o coronel. O meu medo é o maluco que vai me encontrar na rua de noite, entendeu? Que aí, tipo, o que... Se o presidente pode fazer o que pode, esse maluco se não, eu nem posso, não tem ninguém olhando, foda-se. Quando a gente vê o Dória, né, recentemente teve a declaração que qualquer policial envolvido em qualquer coisa não vai precisar pagar advogado, que o Estado vai pagar. Pô, eu até acho, pô, beleza, né, assim, eu acho que, pô, tem que, independente do cara ser culpado ou não, o cara tem direito à defesa. Mas eu sei por que ele está falando aquilo. Eu sei por que o Dória está falando aquilo.
E o policial também sabe por que o Dória tá falando aquilo. Porque o Dória não pode falar assim, ó, pode sentar o rei mesmo, foda-se. Ele não pode, mas ele pode falar, olha, a partir de agora, os policiais têm garantia jurídica da gente. O policial não vai mais precisar pegar seu soldo e gastar com advogado. O Estado vai garantir isso pra ele. É a mesma coisa, com outras palavras. E aí, tipo, o Dória, o Bolsonaro, etc., vão dizer, ah, mas não é culpa minha. Ô Beto, tem até aquele caso recente lá no posto de gasolina, né? Os caras chegaram para assaltar o GCM lá, que tava paisana, levaram a moto, iam embora, ele resolveu virar o super-herói, sacar a arma e atirar nos caras. Aí mataram a namorada dele, um carro encostou com 3 rapazes que estavam... Eles foram vender sorvete em Aparecida, os caras não tinham nada a ver. Pararam o carro para abastecer, o outro GCM mirou no carro dos caras e matou 2 e espancou o outro. Os caras não sabiam nem o que estava acontecendo. Porque os caras querem virar herói, velho. Tipo assim, a ordem vem de cima, né? Ou no dia a dia, talvez vocês nas conversas de família ou alguns lugares, os caras começam a levantar o peito, levantar a voz para falar. E é comum você ver isso. O cara é Bolsonaro, não sei o que, o cara quer gritar, velho. Entendeu? É que tá tendo apoio lá de cima, né, velho? É o que a Lá falou, é isso aí mesmo. E o foda é você ter também apoio, tipo, de gente que mora aqui, tá ligado? Tipo, de pessoas que, mano, têm a mesma condição de passar pelo mesmo tipo de repressão, entendeu? Porque, tipo, você mora no mesmo local, mano, você tá propenso a passar pelas mesmas humilhações que qualquer outra pessoa vai passar, tá ligado? E olhar e falar, não, porque bandido bom é bandido morto, porque tem que morrer mesmo. Mano, pra eles não querem saber se é bandido, se é pobre, se mora aqui, mano, poucas ideias. Tem poucas ideias, você é do cacete mesmo. Isso, mano, você pensa. Depois que você tá morto, você não se defende mais. E aí, meu, você é o que eles quiserem que você seja. Aconteceu. No Rio de Janeiro é mais comum, né? Não que aqui não acontece, mas no Rio de Janeiro é mais comum. Você viu o caso, o rapaz estava voltando do treino, aí tipo, foi morto, e aí os policiais iam colocar o flagrante nele, e aí o vô estava passando. Foi meu neto. E aí, tipo, o vô impediu os caras de colocar o flagrante. E se o vô não tá passando? O cara meteu o flagrante no bolso aí, ó. Aí é o ladrão mesmo, é o traficante mesmo. E o pior que os caras, eu fico imaginando hoje, com câmera, com tudo, os caras fazem, eu tô imaginando antes que não tinha, velho. Até o caso da Marielle, que era vereadora, começaram a falar, mulher de traficante, não sei o que, ainda bem que todo mundo investigou e não é, também não justifica se fosse, né? Mas assim, mesmo no caso dela, começaram a jogar informação falsa pra tentar... Meu pai, né, ele é falecido hoje, mas ele era militante na época da ditadura e ele contava pra gente que eles tinham um grupo de estudantes, né, que faziam algumas discussões e tal, e aí uma moça, né, lá no lugar onde eles faziam as reuniões, que fazia café pra eles, né. E aí essa moça foi pega pela DOPS, polícia, né? pelo DOPS. E ela foi torturada e eles queriam que ela falasse o que acontecia. Ela era analfabeta, nem sabia escrever, sabia nem ler nem nada. E ela foi torturada, ela tentou explicar que ela só ia lá para servir o café e tal, que ela ganhava um trocado. E essa moça sofreu tortura para poder entregar os estudantes na época. Meu pai teve que sair do lugar e tal, né? Todo mundo saiu, porque quem tinha um parente longe e tal, acabava migrando, e essa moça ela foi torturada para dar conta das pessoas. Depois ela foi liberada, mas pensa, eles pegaram documentos, falavam para ela o que era aqueles documentos, ela sem saber ler, e ela tinha que falar, meu, não leio e tal, terrível. E assim, cidade pequena de Minas, e era... Se você pensar, né, esses dias saiu uma notícia do... Vocês conhecem o Paulo Coelho, né? Escreve um livro, escreveu umas músicas com Raul Seixas e tal. Em 74 ou 75 ele foi pego e ele já era famoso. Tipo, o Raul Seixas tinha acabado de lançar com ele o Sociedade Alternativa, o Guita, tipo, porra, tinha vendido 100 mil cópias, o cara era famoso pra caralho. E não importa. Os caras prenderam o cara e você é do PCDR. E ele não sabia o que era o PCDR. Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Ele não sabia. Os caras invadiram a casa dele, acharam um livro. Eu não
não lembro de qual que é, mas assim, de um filósofo de esquerda, levaram o cara e torturaram o cara por dias. Um cara famoso, um cara muito famoso, rico, tipo, não é um cara rico, mas tinha vendido 100 mil cópias de um álbum, 100 mil cópias, tipo, na década de 70 era muita coisa e tal. O cara foi torturado. Você imagina os perigosos igual nós. É uma dúvida que eu tenho, que agora citando esse falou que algumas pessoas migravam, tá? Como é que funcionava o exílio para as pessoas que eram Ó, exílio era pra quem tinha grana. então, É isso. Essa é a fita. Você vai ver. Chico Buarque, né? Chico Caetano. É que o Chico Buarque, ele fica no exílio, mas ele é um auto-exílio. Nossa. Né? Tipo, os caras chegam assim, olha, agora você ir embora. E aí ele vai. A maioria desses caras é isso, Caetano, Gil e tal, né? Tipo, vai lá, desce, no caso do Caetano Gil, desce o corpo, só se não quiser apanhar de novo, talvez seja melhor você não estar na rua. E vai, políticos como o Serra, o próprio Jango, esses caras foram, por exemplo, eles tinham dinheiro, tinham contato e tal. Agora, as pessoas que eram militantes e tal, se eu falar pra você, ó, se você continuar no Brasil, amanhã os caras vão te matar, o que você faz? Nada. Eu monto a minha motinha ali e vou para o Paraguai. E vou fazer o que lá? Seria lá o quê? Na sua opinião, qual é a linha que divide o militarismo que tem um potencial fascista do militarismo que não tem? Ou Desculpa, não o entendi. militarismo, qual é a linha que divide o militarismo que tem um potencial fascista do militarismo que não tem? Ou se para você todo militarismo tem uma potencialidade fascista? A minha opinião é meio polêmica, porque assim, eu sou anarquista. Então, pra mim, é o seguinte, ó, qualquer um que colocar a mão sobre mim, dizendo que manda em mim, é meu inimigo mortal. Então, não importa. Então, eu acho que uma estrutura, como a estrutura militar, ela pode ter um papel, ela pode ter até um papel importante pensando em Estado-nação. Mas é uma estrutura hierárquica, que tem símbolos, que tem a violência como forma de ensinamento. Tipo, se alguém aqui já participou do tiro de guerra, ou vai participar, tá ligado. Você vai lá prestar o tiro de guerra obrigatório, os caras te batem. É normal. É normal dentro do PM, quem se torna policial. Pô, conversa com qualquer cara que fez treinamento pra ver. Os caras apanham. Os caras apanham pra aprender a bater. Então, é uma estrutura que talvez, na minha opinião, é fascista, né, de qualquer forma, mas talvez não tenha esse potencial fascista, mas ela tem o potencial da violência, com certeza. Né? A tática militarista como uma tática revolucionária, não é que o governo fascista vale? Eu acho que vale. Mas de novo, eu acho que aí vamos falar de União Soviética, por exemplo. Né? Isso aí é um parênteses. Toda ditadura que você ouve falar é militar. Toda ditadura, de direita, de esquerda, toda ditadura é militar. Isso aqui é pouco polêmico, mas o Maduro ele está no poder porque os militares estão do lado dele. Né? Na Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, que passou uma tarde com o Bolsonaro super agradável, ele é o rei da Arábia Saudita porque os militares querem permanecer. Então, toda a estrutura militar ela acaba servindo para um poder centralizador. Eu acho que qualquer forma de enfrentar, né, assim, na Segunda Guerra Mundial, não vamos ter exército para enfrentar o Hitler? Pô, vamos, né? Mas ela se manter, eu acho um problema, né? Eu sonho com um mundo que não seja necessário exército. Eu acho que todo mundo sonha com esse mundo. Porque não dá para você desejar paz ao mesmo tempo que você deseja que exista arma. É lógico. Então tira a arma todo mundo agora. Não vai rolar paz, é claro. Mas o meu ideal de mundo, e aquele todo mundo que deseja paz, é que um dia não seja necessário. Queima as armas aí, faz qualquer coisa que não precisa mais. Tipo a revistinha Testemunha de Jeová, né? Isso, vamos chegar esse dia aí. Tigre andando junto. Vou ter um tigrão. Isso. Vou montar no tigre para ir comprar pão. Isso. Todo esse rolê aí. Mais alguma questão? Só para complementar o que você falou, né, sobre essa questão de ter que sair, né, por conta da pressão e tal, dos militares. Recentemente, nos anos 2000, eu trabalhei numa escola e que tinha uma professora que do período da ditadura e aí acharam uma cova monstra no
cemitério da Vila Formosa. Ah, E como o irmão dela participava de grupo estudantil e tal, era militante, aí estava no nome dos desaparecidos, aí convocaram a família a fazer exame de DNA, tal, nas ossadas, e eles encontraram a ossada do irmão. Ou seja, era assim que eles davam perdido nas pessoas, né? Então, assim, a mãe dela já era senhorinha, tinha quase 80 anos, ficou muito feliz de poder ter a ossada do filho, poder fazer um velório. Então, eu acho que essa período da ditadura, muito triste. É uma vergonha, eu acho, para a nossa história. Assim, só para terminar, tem esse caráter da tristeza de milhares de pessoas terem morrido durante a ditadura, né? Poucas pessoas falam do quantos indígenas morreram. É legal, Beto, você indicar alguns materiais pra galera, porque assim, hoje a gente ouve muito pessoas mais velhas às vezes defender a ditadura militar, né? E eu sempre costumo perguntar o que essa pessoa fazia na época da ditadura militar. Então às vezes chega um tio, não, comigo nunca aconteceu nada, mas assim, acontecia com quem? Estudante, jornalista, artista, era essa galera, não era o Zezinho que tinha uma bomboniere na Zona Leste, não desmerecendo, mas esse cara não apanhava. Mas qualquer pessoa que estudava corria risco. Por exemplo, uma reunião dessa aqui não existiria. É igual assim. Então era tipo isso. Eu, como homem, branco, hétero, falar assim, não, pô, polícia é de boa. Sabe? Tipo, é claro que é de boa comigo. Porra, Não né? pensar no próximo, né? Mas assim, eu teria que ser xarope pra falar assim, não, porra, vocês quentam demais, pô, comigo não acontece nada. Lógico que não acontece nada. Ué, com quem não reclamava da ditadura não ia acontecer nada. Mas quem passava fome, quem não tinha trampo, quem estava vendo Eucaristia, quem militava, quem queria um outro tipo de mundo, ia ter problema com os caras, né? Mas só terminar, tem o lance da quantidade de morte, torturadas e tal, mas tem um lance que eu acho que é o que pega mais para quem não se importa com a vida das pessoas, que é que país que os militares entregaram pra gente? Pô, quando terminou aquela porra lá, a gente era a Suíça? A gente era a Alemanha? A gente era Estados Unidos? Não, eles entregaram um país pior do que o que eles receberam, economicamente, em termos de violência. Tipo, então, na época da ditadura não tinha tanta violência. Tinha mais do que o período anterior. É na época da ditadura que nasce o Comando Vermelho. É na época da ditadura que os bicheiros tomavam conta dos morros do Rio de Janeiro. Tinha o Esquadrão da Morte pra caralho na época da ditadura. Então, não melhorou a questão da violência, não acabou a corrupção, porque na época da ditadura é quando nasce o Odebrecht, OAS, todas nascem nesse período da ditadura. Calaram a imprensa, né? A imprensa não podia falar. Né? Sim, hoje você vê um cara sim. sendo preso, alguém tá gravando. Mas na época, jornalista ia mostrar, era espancado. Se eu mando no jornal e eu falo pro jornal não publica, é bem fácil, né? Não ter crime, né? Se noticiar o crime. Obrigado pelas perguntas, pelos comentários. É sempre interessante quando a aula desenvolve para onde eu não esperava que ela desenvolvesse, eu jamais imaginaria que eu explicaria Canudos hoje, que foi muito legal, e vem Guerra Fria, então é sempre legal quando ela parte aleatoriamente para vários caminhos. Beleza? Obrigado a gente ter vindo, vamos tirar foto.